Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que benção! Olha nós aí de novo, não é verdade? Estamos aí começando mais um culto online, né? Uma palavra online, benção, a paz do Senhor, viu, querido? Deus abençoe muito a sua vida, obrigado pela sua companhia e faz multiplicar, tá bom? Leva essa palavra adiante, seja um missionário digital, levando a palavra do Senhor, né? Através das mídias digitais, através das redes sociais, compartilhando, né? Mandando essa mensagem. A mensagem curta, é 20, 25 minutos no máximo, né? E eu sei que Deus tem falado, eu sei que Deus tem operado no meio do povo de Deus, né? E até no meio daqueles que ainda não conhecem a Cristo. A palavra tem chegado, graças a Deus, através dessa diáspora, né? O que é diáspora, pastor? Diáspora é dispersão, ou seja, é espalhar, é levar, né? É sair do centro. O povo de Israel vivia tudo dentro de Israel, dentro de Jerusalém, depois, né, da ascensão de Jesus Cristo. E o mundo precisaria conhecer o Evangelho, precisaria conhecer Jesus Cristo. Aí em 70 depois de Cristo houve a invasão de Roma em Jerusalém, acabou com a cidade, acabou com tudo, acabou com o templo. Hoje só tem um paredão lá que faz parte dos muros, né? De um dos muros do ocidental ali do templo, né? Mas o povo judeu foi espalhado na terra toda, e assim a palavra de Deus também foi espalhada. Então, hoje o meio digital, né, a mídia digital, as redes sociais é bênção, meu irmão. A gente tem que usar isso e canalizar isso para falar do amor de Deus, do poder, da glória, da majestade e da salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Como você está? Já voltou para os cultos? Amém? Os cultos presenciais? Estamos lá. Toda quarta, 8 horas da noite, domingo às 10 da manhã e domingo às 7 da noite, né? Às 19 horas. E os cultos têm sido uma bênção. Deus tem falado. Deus não tem falado, Deus tem bradado com o povo, né? Deus tem ministrado cada palavra poderosa, Deus tem colocado no coração da gente, amém? Por isso eu te convido a estar junto conosco nas quartas-feiras e aos domingos, tá bom? Fica tranquilo, o distanciamento está sendo mantido, nossa igreja ela tem capacidade aí para absorver um número razoável dentro do limite, né? Colocado pela lei, né? E tranquilo, você pode ir, você pode participar. Em breve nós estaremos aí trabalhando no sentido do retorno das crianças dentro do Kids, mas ainda está no planejamento, está nas nossas orações, e eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta exponencial, uma porta maravilhosa para que a gente possa colocar as nossas crianças ali, né, de volta ali no aprisco das crianças, para que elas venham aprender a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amados, eu quero mandar um abraço a todos vocês que nos acompanharam no período dessa pandemia, no período dos cultos online, antes dos presenciais serem retomados agora em outubro passado, né? Mas eu quero te agradecer muito, você que esteve conosco em todos os cultos online, seja nas quartas, seja os domingos, né? De manhã você estava ali assistindo. Você talvez nem participava, você não clicava ali no like, você talvez não mandava mensagem, mas você estava ali. Você estava ali porque você precisava ser alimentado. Você estava ali porque você precisava ser sustentado. Você não poderia esfriar na fé. Você não poderia brincar, né, com o esfriamento espiritual, então você manteve firme. Eu louvo a Deus pela tua vida. Amém? Como também louvo a Deus pela vida, meu irmão, de você, que foi um mantenedor da obra do Senhor. Você que nos ajudou a manter essa obra de pé durante 7 meses, sem nenhum culto presencial. E onde a igreja, né, ela não retrocedeu, a igreja ela avançou. A igreja ela é um testemunho vivo de que Deus realmente opera no meio do seu povo, né? Foram dias de luta, foram dias de sofrimento, foram dias de morte no mundo todo, de luto no mundo todo, mas eu vi também a mão de Deus. Eu vi a mão de Deus curando, eu vi a mão de Deus tratando, eu vi a mão de Deus prosperando e abençoando muita gente, muitos filhos dele.
Amém, amados? Então, eu louvo a Deus pela tua vida, meu querido, que foi um mantenedor da obra do Senhor. E continue, né? Continue sendo um abençoador da casa do Senhor, porque para Deus, querido, você não perde. Deus é bom demais e tem me sustentado e é um abençoador, e quando Ele resolve abençoar, Ele não economiza, Ele abençoa mesmo. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você hoje, né, comigo, a uma palavra maravilhosa que está aqui, e eu quero compartilhar com você no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36. Pastor, o que você vai falar hoje? Eu quero falar hoje de um aroma, né? De um aroma agradável. E aí a gente pergunta, quando a gente chega num ambiente, eu gosto muito de chegar em lugares assim que está com um cheiro gostoso, um cheiro agradável. Não é cheiro de incenso, não é cheiro de vela, não é cheiro de queimadinho, não, é um cheiro agradável, suave, né? Delicioso, né? Em lojas, por exemplo, de perfumes, de perfumarias, quando você entra, você percebe o ambiente é diferente, né? Um ambiente gostoso, um ambiente leve, porque o aroma é agradável. Quando você chega na casa de alguém, né, que cozinha bem, né, e faz aquela comida caprichada, aquela comida bem temperada, você chega ali próximo ao horário de almoço, meu irmão, é gostoso, né? O aroma é bom, o aroma te apetece, o aroma te leva, né, a salivar, né? Porque você se sente bem e você gosta daquele aroma, né? Assim também, meu querido, é na nossa vida espiritual. Já aconteceu de eu entrar em determinados lugares e aquele lugar não ter um aroma espiritual, você sentir a opressão naquele lugar, você sentir o peso, você fala, isso aqui está fedendo espiritualmente, isso aqui tem coisas erradas, tem coisa podre aqui, né? E tem lugares, meu irmão, que você chega e quando você coloca o pé, você no lar, na casa de alguém, né, no ambiente, na empresa, no escritório de alguém, você sente paz, um aroma agradável. Então o tema dessa mensagem aqui, aroma agradável. E aonde você vai tirar isso, pastor? Em Lucas capítulo 7, verso 36. A palavra do Senhor diz, e rogou-lhes um dos fariseus, para que Jesus fosse com ele e jantasse com ele. Entrando o Senhor na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher lá da cidade, que era pecadora, depois eu explico aqui o que significa esse pecador aqui na Bíblia, que era pecadora, sabendo que Jesus estava sentado à mesa na casa daquele fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento caríssimo. E entrando e estando agora por detrás do Senhor Jesus, por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os seus cabelos e o beijava seus pés e os ungia com aquele unguento, com aquele bálsamo. Quando isto viu o fariseu, que tinha convidado o Senhor Jesus, ele falava consigo, se este realmente fosse um profeta, bem saberia que essa mulher que o toca é uma pecadora. Respondeu então Jesus e disse, Simão, uma coisa tenho para lhe dizer. Simão respondeu, então diga, Senhor. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia 500 denários, e o outro apenas 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Diga-me agora, pois qual dele amarás mais? E Simão respondendo disse, eu tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando agora para a mulher, disse a Simão, você vê essa mulher? Eu entrei em sua casa e não me deste água para os meus pés, mas ela
regou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos de sua cabeça. Você não me deu o beijo, o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com esse nardo. Por isso eu digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou, mas aquele a quem pouco é perdoado é porque pouco ama. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. Amém? Que palavra maravilhosa, que ensinamento, né? Que ensinamento. Eu fico assim maravilhado com a forma que Jesus ele ajusta a situação, da forma didática, né? que ele ministra, que ele ensina, a forma prática, que ali de uma forma tremenda, ele envolve todos os que estão ali na mesa, né? Para uma aula, né? Uma aula de uma genuína conversão. A palavra do Senhor diz que Jesus ele foi convidado por um fariseu, Simão, o nome dele. Eles estão sentados à mesa, e entenda bem, o sentado à mesa não é sentado a uma mesa como aqui no Ocidente. No Oriente daquela época, as mesas eram baixinhas, né? Você se assentava nenhuma almofada no chão, e você apoiava o seu braço, né? E o seu corpo ficava apoiado naquele braço, e com a outra mão você comia. Ou seja, você ficava meio que deitado, seus pés recolhidos para trás. Então todos estão naquela situação. Aquela imagem da Santa Ceia que Michelangelo pintou, aquilo não cabe para os tempos de Jesus, porque ele mostra todos sentados numa mesa, né? Apenas de um lado para poder mostrar e pintar o quadro e apresentar todos. Não, não é daquele jeito, é em volta à mesa, todos sentados, deitados, apoiados no braço, né? E com os pés recolhidos para trás. Agora, Jesus é convidado na casa desse homem. Presta atenção, Jesus é convidado na casa de um publicano, de um fariseu, né? Jesus não tinha problema em estar na casa dos outros. Jesus, ele vai um dia na casa de um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Ao mesmo tempo, outro momento, você vê Jesus na casa de um chefe dos publicanos chamado Zaqueu. Jesus não tem problema. Jesus, da mesma forma que ele atende aqueles que são ricos, né, como era o caso de Jairo, Jesus também atende aqueles que são pobres, né? Como era o caso da viúva de Naim, como era a história, né? Como era o caso da mulher Ciro-Fenícia, como era o caso, o que aquele homem, né, endemoniado de Gadara tinha para oferecer a Jesus. E ele não atravessa o mar, não enfrenta uma tempestade junto com seus discípulos, chega lá em Gadara para libertar um homem de uma legião de demônios. Então Jesus não tem problema. Jesus ele não olha para a agenda e vê quem é mais importante do que o outro para ele poder visitar, para ele poder atender, para ele poder dar um atendimento. Jesus não. Jesus ele ama todos do mesmo jeito e do mesmo peso, com o mesmo amor. Nós temos uma dificuldade muito grande para entender isso, achando que Deus faz acepção de pessoa. Deus ama mais aquele que ora mais. Deus ama mais aquele que oferta mais. Deus ama mais o dízimo. Não, meu querido, Deus ama do mesmo jeito todos. Nós precisamos ver a situação de uma forma inversa. Amém, amados? Aquele que se dedica mais, aquele que trabalha mais, aquele que é fiel, aquele que busca mais, o sentimento de amar mais ou menos a Deus está na pessoa e não a Deus, porque Deus ama todos de uma forma igual. Então Jesus está aqui nesse jantar, e Jesus está ali sentado, meio deitado, com os pés para trás, juntamente com seus discípulos e juntamente com Simão, que é o anfitrião, é o camarada que chamou Jesus. E de repente surge pela porta, né, daquela casa, e a casa deveria ser uma casa bonita, deveria ser uma casa bem ornamentada, deveria ser uma casa ali cujo, né, os pratos, talheres são de requinte, estão bem organizados na mesa, a conversa
que está acontecendo, está rolando naquela mesa, são de diversos assuntos, Jesus conversando, Jesus ministrando, Jesus falando do amor de Deus, da glória, da majestade, do poder, da ação, do sobrenatural sobre a vida daqueles que creem em Deus, ele se colocando ali como Messias, como Salvador do mundo, como Filho de Deus, como Filho do homem, né? E de repente chega uma mulher, eu não sei os trajes que essa mulher estava, eu não sei como ela entrou naquela casa, quem deu permissão, eu não sei, né, qual era o semblante dela, se ela estava penteada, se ela estava, né, não estava penteada, estava despenteada, se ela estava triste, se ela estava com semblante alegre, eu não sei como ela estava. Eu não sei se ela estava descalça, se ela estava de vestido, eu não sei. Eu não sei se ela estava maquiada, eu não sei como ela estava. Eu não sei se ela estava com um véu, eu não sei se ela estava. Eu só sei que ela entra. Ela entra porque ela sabia que naquela casa, e o texto diz aqui no verso 37, sabia que Jesus estava lá. E ela, sabendo que Jesus estava lá, ela foi. E por que ela foi? Alguma coisa moveu essa mulher. Essa mulher, ela vai se tornar uma discípula amada do Senhor. Essa mulher é uma daquelas mulheres que vão sair um dia para embalsamar o corpo do Senhor Jesus lá no túmulo, e vai encontrar o túmulo vazio, e ela depois vai voltar correndo contar para Pedro, porque agora, meu irmão, já faz algum tempo que essa mulher segue e busca e persegue o Senhor Jesus Cristo para servi-lo, né, em espírito e em verdade. Essa mulher se tornou verdadeiramente, né, uma serva de Deus, uma mulher que se dedicou até os últimos dias da sua vida servindo o Eterno. Amém? Agora estava num círculo de oração, ela estava lá. Tinha um culto em tal lugar, na sinagoga tal, ela estava lá. Tinha a ministração em praça pública, ela estava lá auxiliando e ajudando os discípulos. Essa mulher, ela vai fazer diferença na história do Evangelho daí para frente. Mas até aquele dia, você vê talvez uma mulher que está com dor no coração. Você percebe que uma mulher que está amargurada. Você conhece aqui uma mulher que está triste, angustiada, porque o seu passado te condena, a sua vida, né, pregressa te condena, a sua vida atual, a sociedade te condena, todos apontam para aquela mulher como uma pecadora. E a pecadora aqui na tradução original, você pode entender como uma mulher da vida, uma mulher que vende seu corpo, né, uma mulher que agrada homens, né, insaciáveis, uma mulher prostituta. Então, você imagina, está ali aquela conversa. Olha, o Simão talvez esperou tanto tempo para ter aquele momento maravilhoso com o rabino de Nazaré, aquele galileu, aquele que as informações que chegam é de muitos milagres, né? É de muitos milagres, é uma obra, e as palavras sábias, os ensinamentos. Então talvez Simão esperou muito tempo, talvez ele esperou muito tempo para ter esse momento com Jesus, e ali todos prepararam, todos colocaram a melhor roupa, todos prepararam ali a mesa, né? A comida maravilhosa, e de repente quem entra, né? Como diria o outro, uma persona não grata, ou seja, alguém que não foi convidado. Alguém que, olha gente, não era para essa pessoa entrar aqui, porque vai estragar tudo. E de repente aquela mulher se abaixa e começa a chorar. E as lágrimas dela começam, a palavra do Senhor diz que começou a banhar os pés do Senhor Jesus. Era comum, né? Era comum na tradição e na cultura oriental daquele tempo, as pessoas, os convidados chegarem e ter, antes de mais nada, né, ter um lugar para lavar as mãos, e depois sentavam num banquinho, né, vinha o servo da casa, o mais baixo servo da casa, o mais humilde da casa, com uma bacia, lavava os pés. Depois chegava o dono, e no momento de recebê-lo, né, e como gratidão pela sua visita, trazia um pouquinho de óleo e derramava na sua cabeça.
depois de ter derramado o óleo, né, na cabeça do visitante, o anfitrião dava um beijo no rosto. Nada disso aconteceu naquele dia, nada disso aconteceu naquela refeição, naquele jantar. Então o que acontece? Aquela mulher chega por trás de Jesus, ela abaixa, ela começa a chorar, e as suas lágrimas muitas lágrimas, o suficiente para lavar os pés do Senhor Jesus. Não tendo nenhum tipo de tecido, não tendo nenhum tipo de toalha, o que ela começa a fazer? Ela começa a enxugar os pés do Senhor Jesus com os próprios cabelos, né? Isso é interessante, que ela vai enxugando. E depois ela começa a beijar os pés do Senhor Jesus. Não dá para ela ficar em pé, não dá para ela ir lá dar um beijo no rosto de Jesus, não dá para ela derramar, né, aquele bálsamo na cabeça de Jesus, mas o que ela faz? Ela derrama aos pés. É como se ela diria: Senhor, o lugar mais alto que eu consegui chegar foi aos seus pés. O lugar mais, a estatura, o ponto mais alto que eu consegui chegar para te encontrar foi aos seus pés. Me receba, né? Me receba. Aquela mulher, ela pegou o que ela tinha de mais caro, o que ela tinha de mais cheiroso, o que ela tinha de mais aromático, o que ela tinha de maior valor dentro da sua casa, e ela derramou aos pés do Senhor Jesus. Investimento. E ela fez aquilo justamente para selar aquele momento, um momento de transformação. Jesus vê aquilo e Jesus talvez se emociona. Do contrário daqueles que vão murmurar, do contrário, Judas, lá no capítulo 12, né, vai dizer o seguinte, o João, né, lá no capítulo 2, João vai falar assim: ao invés de derramar esse unguento aí no Senhor, deveria vender isso e dar para os pobres. Mentira, né? Mentira. Jesus fala assim: os pobres você tem para sempre, mas eu é até daqui a pouco, porque eu serei morto. Então, quer dizer, esse texto ele nos mostra o sentimento, o coração, quando a pessoa está disposta a entregar-se toda, a descer até os pés do Senhor Jesus, a chorar aos pés do Senhor Jesus, né? E saber lá como que estava o coração dessa moça. O murmurador, o religioso, aquele que aponta e olha para o cabelo da irmã lá dentro da igreja e cochicha e cutuca a irmã do lado, que olha para o vestido, que olha para a tatuagem, que olha para o piercing. Camarada, em nome santo do Senhor Jesus, mulher, presta atenção, cuida da sua vida. Deixa que as demais coisas o Senhor cuida dentro da igreja. Deus vai trabalhar no coração de todos. Aquilo que faz a diferença, aquilo que realmente ofende Deus, fica tranquilo que o Espírito Santo ministra. Mas aquilo, meu irmão, tem coisas que a gente está debatendo ultimamente dentro das igrejas que não faz o maior sentido no céu. O nosso coração é que manda. É o nosso coração que é o vetor, o nosso coração que é aquele que verdadeiramente vai nos conduzir à presença do Eterno. Jesus, então, sabendo que Simão estava pensando ali: Simão, por que você está fazendo isso? Por que você está pensando isso? Né? Simão, é o seguinte, Simão, eu entrei aqui, você não fez nada disso, você não me beijou, você não derramou seu óleo, você não mandou lavar meus pés, Ela veio fazer o que você não fez. Quando você não faz, Deus levanta outro, e levanta outro melhor, porque aí ele conta a história dos credores. Do credor, né? Um devia 50, outro devia 500, o credor perdoou os dois. Qual dos dois ele mais amou? Ou seja, aquele que devia mais. Essa mulher é cheia de pecado, fica sabendo de uma coisa: é ela que eu amo, é ela que eu perdoo. Filha, vai em paz, vai e não peques mais, os teus pecados estão perdoados. Como que aquela mulher entrou naquele lugar? E como aquela mulher vai sair daquele lugar? Como aquela mulher interpretou tudo aquilo que ela estava vivendo, a vida dela, com o bagaço que ela foi ali, e como aquela mulher estava saindo? Perdoada, cheia da presença de Deus, sabendo que a vida dela mudava naquele dia, que a história dela agora seria escrita de uma forma muito mais linda. Eu convido você hoje, meu irmão, não sei como você viveu até hoje, não sei como está a sua vida hoje, talvez sua vida hoje está de perna para o ar, e Deus está te fazendo um convite: desça até os pés do Senhor,
Busque Ele, se humilhe, busque. Ah, mas fulano vai falar. Quero nem saber. Não estou preocupado com o que o Simão fala. Eu estou preocupado com o que Deus fala. O que vai sair dos lábios do Senhor. Amém? Leva essa palavra para você. Confia, se humilhe. Aqui nós estamos falando de humilhação. Porque quando nós nos humilhamos e quando nós buscamos de coração verdadeiramente a Cristo, o ar ele muda, o ambiente muda, o aroma muda, as situações mudam, as coisas começam a ser mais agradáveis, a situação começa a se encaixar, Deus começa a abençoar, as coisas começam a entrar nos eixos e a gente sente paz. O que os outros pensam, o que Simão pensa, para mim não interessa. O que interessa é o amor de Cristo sobre a minha vida. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Vamos encerrar essa palavra, querido, porque eu sei que Deus falou com você hoje, e eu tenho certeza, querido, que Deus está trabalhando no seu coração. Busque Ele, se humilhe, se revele a Ele, creia que Deus está no controle de tudo. Amém? Senhor Deus e Pai, Tua palavra é maravilhosa, é verdadeiramente um bálsamo, Pai amado, que enche todo esse lugar, que traz um aroma perfeito e agradável para as nossas vidas, e assim seja também na casa desse meu irmão. Cobre ele com teu sangue, abençoa a vida do teu servo, da tua serva, Pai amado, e seja lá o que for, e como está a vida do teu filho, hoje ele desce até os pés, ele ora, ele busca, ele chora aos seus pés, crendo que o Senhor, Pai amado, está o perdoando e o abençoando, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, fique com essa palavra no nome santo do Senhor Jesus e logo logo a gente volta aqui para trazer mais uma palavra abençoada para o seu coração, em nome de Jesus. Tchau, tchau e até mais.